E se Jesus tivesse olhado para dentro da sua carteira, bem no momento em que você separou o dízimo do mês? E se ele tivesse visto não só o valor que você colocou no envelope, mas a expressão do seu rosto enquanto fazia a conta, o suspiro que você soltou, o pensamento que passou pela sua cabeça na hora de assinar o cheque? E se tudo aquilo que você achou que estava escondido entre você e o seu banco estivesse escancarado diante do trono do céu? Foi exatamente isso que eu descobri, do jeito mais doloroso possível. Meu nome é Harlan Whitcomb, tenho 58 anos e moro numa cidade pequena chamada Marston Hollow, no interior do estado de Vermont. Sou pintor residencial há mais de 32 anos. Essas minhas mãos que você não pode ver agora já passaram tinta em centenas de casas, celeiros, escolas, igrejas de madeira branca dessas que a gente vê no meio da neve. Sei o cheiro do látex melhor do que o cheiro do meu próprio café da manhã. E sei também o peso de uma escada de alumínio nos ombros numa manhã gelada de outubro em Vermont. Mas não é sobre tinta que eu vim te falar hoje. É sobre o dia em que eu caí do terceiro andar de um andaime, numa casa colonial antiga, na beira da estrada estadual, e fiquei 17 minutos sem pulso. 17 minutos. Tempo suficiente para Jesus me mostrar uma verdade que eu carreguei errada durante mais de 40 anos dentro da igreja, achando que estava fazendo tudo certo. Eu cresci no banco de madeira da primeira igreja batista da Rua Elme. Minha mãe, Maribel, me levou pela primeira vez quando eu tinha 3 semanas de nascido, ainda embrulhado numa manta azul. Desde que me entendo por gente, escuto sobre o dízimo, sobre Malaquias, sobre o celeiro do Senhor, sobre as janelas do céu. Meu pai, que Deus levou faz uns 15 anos, era daqueles homens durões que não falavam muito, mas todo primeiro domingo do mês, pegava a caneta azul, preenchia o cheque com letra tremida e colocava dentro do envelope branco da igreja com uma devoção quase silenciosa. Eu aprendi com ele. Aprendi que homem de Deus dá o dízimo. Ponto final. Só que tinha uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Toda vez que chegava o dia de pagamento, toda vez que eu recebia o meu cheque semanal da empresa de pintura, eu me sentava na mesa da cozinha, pegava minha calculadora velha, aquela amarelada de tanto uso, e fazia a conta. E cada vez que eu separava aquele 10%, por dentro alguma coisa apertava. Eu suspirava, olhava para o teto, pensava no aluguel, na conta da luz, na parcela da caminhonete Ford que eu ainda devia, no remédio de pressão da minha esposa Corine, no conserto do telhado que precisava ser feito antes do inverno. E eu pensava, sem nunca dizer em voz alta, que se não fosse aquele dízimo sobraria mais, que a vida ficaria mais folgada, que eu poderia comprar a carne boa no mercado em vez da carne mais barata. E talvez desse para levar a Corine num restaurante de verdade no aniversário de casamento. Eu dava o dízimo, sim, todo mês. Nunca falhei. Mas dava com o rosto apertado, com o coração reclamando, com a mente calculando o que eu poderia ter feito com aquele dinheiro. E depois, no culto de domingo, colocava o envelope na sacola de oferta com a mão firme e o sorriso no rosto, como se tivesse entregado com alegria. Ninguém sabia. Nem o pastor Edmund, nem os diáconos, nem a Corine. Só eu e Deus. E eu achava, ingenuamente, que bastava eu entregar, que o sentimento não contava tanto, que o importante era o ato, o envelope, o valor correto. Eu era conhecido na igreja como um dizimista fiel. Os irmãos me elogiavam. O pastor Edmund uma vez me chamou de exemplo na frente da congregação inteira. Eu sentei ali no banco, de camisa xadrez passada, de bota limpa, e senti o peito inflar de orgulho. Harlan, o pintor fiel. Harlan, o homem de Deus. Harlan, que nunca falha com o Senhor na parte do dinheiro. Só que por dentro, eu tinha coisas que ninguém via. Tinha uma dureza com o Malcolm, o meu ajudante de obra, um rapaz novo de 22 anos que sempre atrasava 5, 10 minutos. Eu descontava do pagamento dele sem dó. Tinha uma mágoa antiga do meu irmão Fletcher, que há 12 anos não falava comigo por causa de uma briga boba sobre a herança da nossa mãe. Eu dizia que tinha perdoado, mas se o nome dele aparecia numa conversa, eu mudava de assunto. Tinha uma frieza com a Corine
que chorava no quarto algumas noites e eu fingia dormir. Tinha um jeito de olhar para o morador de rua na entrada do mercado Hannaford e desviar a vista, como se aquele homem não existisse. Tinha um prazer secreto em julgar o irmão Cyrus da igreja, que tinha passado por uma falência e, segundo os boatos, andava atrasado com o dízimo. Eu dava o dízimo da hortelã, sem saber. Eu era o fariseu do livro de Mateus e nem desconfiava. Aquela terça-feira de outubro começou como qualquer outra. Acordei às 5:30 da manhã antes do sol nascer. Tomei um café preto forte, comi 2 ovos com torrada, peguei minha caixa de ferramentas, carreguei os baldes de tinta na caminhonete e segui pela estrada estadual número 4 em direção à obra. Era uma casa antiga, dessas construções coloniais de madeira branca, com 3 andares, que pertencia a um casal de aposentados chamado Elsbeth e Rowan Pritchard. Eles tinham me contratado para pintar a fachada inteira antes do primeiro congelamento do inverno. A manhã estava fria, daquelas que a gente vê o próprio bafo sair no ar. O orvalho ainda molhava a grama amarelada do jardim quando eu estacionei a caminhonete na frente da casa dos Pritchard. O Rowan me recebeu na varanda com um café fumegante numa caneca de cerâmica azul. Me entregou com aquele sorriso de velho fazendeiro e disse que a Elsbeth tinha ido visitar a irmã mais nova em Burlington, que a casa estava vazia, que eu ficasse à vontade com o trabalho. Eu agradeci. Tomei o café em pé, conversei um pouco sobre o tempo, sobre o outono que tinha chegado adiantado naquele ano, sobre a previsão de chuva para o fim da semana e depois, quando ele entrou de volta para casa, comecei a montar o andaime na lateral leste da construção. O Malcolm chegou atrasado de novo, uns 12 minutos depois do combinado. Chegou com cara de sono, cabelo desarrumado, a jaqueta desabotoada, pedindo desculpa baixinho, dizendo alguma coisa sobre o carro velho dele que não tinha pegado na primeira tentativa. Eu não respondi. Só olhei para ele daquele jeito duro que eu sabia fazer tão bem, com a sobrancelha franzida, e resmunguei que ele ia perder 1 hora do pagamento daquela semana. Ele abaixou a cabeça, mordeu o lábio e começou a descarregar os baldes de tinta sem dizer mais nada. Eu nem olhei para trás. Peguei minhas ferramentas, a raspadeira numa mão, o rolo de pintura na outra, e comecei a subir o andaime pensando no meu próprio cronograma, nos meus próprios prazos, no meu próprio dinheiro que eu queria entregar antes do prazo para ganhar um bônus. Hoje, sentado aqui, eu me lembro do rosto do Malcolm naquela manhã e sinto o peito apertar por dentro, porque eu não sabia. Mas aquele seria o último olhar duro que eu daria para ele antes de tudo na minha vida mudar para sempre. Subi até a 3ª plataforma do andaime, uns 10 metros de altura, bem acima das janelas do sótão da casa. A parede de madeira branca estava descascando em vários pontos, precisava de raspagem profunda antes de receber a tinta nova. Comecei a trabalhar com calma, passando a raspadeira pelas lascas soltas, sentindo o vento frio de outubro bater no meu rosto, escutando o som das folhas secas, sendo arrastadas pela rua lá embaixo. Em algum momento, lá pelas 10 horas da manhã, eu parei. Me encostei na grade do andaime, olhei para aquela cidadezinha de Marston Hollow se espalhando abaixo de mim, os telhados vermelhos, a fumaça saindo das chaminés, a torre branca da igreja batista da Rua Elm se destacando no meio das árvores alaranjadas e vermelhas do outono. Pensei que era uma paisagem bonita. Pensei que tinha sorte de trabalhar ali. E junto veio aquele pensamento de sempre. Preciso separar o dízimo hoje à noite. O pagamento da obra dos Pritchard vai cair na conta amanhã de manhã. E junto com esse pensamento veio o mesmo aperto velho conhecido. A mesma conta mental automática. O mesmo suspiro involuntário. Quanto vai sobrar depois do dízimo? Quanto eu poderia guardar se cortasse um pouquinho? Quanto eu vou ter que apertar o orçamento da semana? Eu balancei a cabeça como quem quer espantar uma mosca, dei de ombros e voltei para a raspadeira de madeira. Não sei exatamente o que aconteceu nos segundos seguintes. Os médicos depois me disseram que provavelmente foi uma trava da plataforma que soltou, ou um parafuso mal apertado na junção do andaime, ou os dois. A gente nunca vai saber ao certo. O que eu me lembro é do som. Um estalo seco, metálico, agudo,
do lado esquerdo. Depois um balanço leve. Depois o mundo inclinou devagar, como se fosse de brincadeira. Eu tentei me segurar na corda de apoio, mas minha mão direita escorregou na tinta branca fresca que eu tinha derramado sem querer minutos antes. E então, o chão de pedra da entrada lateral, lá embaixo, começou a subir na minha direção com uma velocidade que eu nem tive tempo de gritar, nem tive tempo de respirar, nem tive tempo de pensar em Deus. Eu me lembro do ar passando pelo meu rosto. Me lembro do céu azul girando. Me lembro de ter pensado numa fração de segundo, um nome só, Corinne. Só isso. O nome da minha esposa. E depois, silêncio absoluto. Quando meu corpo bateu no chão de pedra, eu não senti dor. Não senti absolutamente nada. Os médicos depois me explicaram que o impacto foi tão forte e tão direto na cabeça que meu coração parou quase instantaneamente. Traumatismo craniano severo. 2 costelas quebradas, perfuração de pulmão, fratura exposta no braço direito. Mas nada disso eu senti naquela hora. O que eu senti foi outra coisa completamente diferente. Eu senti que estava subindo. Não era um voo comum, não era uma queda invertida. Era como se alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que sempre esteve presa ali dentro daquele corpo de pintor cansado, tivesse sido solta de repente. Olhei para baixo sem entender e vi o meu próprio corpo caído no chão de pedra, com o braço torcido num ângulo errado, com sangue escorrendo do ouvido esquerdo, com a camisa xadrez azul toda suja de tinta branca e de vermelho. E a primeira coisa que me veio à mente, por mais absurdo que pareça, foi um pensamento de pintor teimoso. Não terminei a parede dos Pritchard. O Malcolm veio correndo pelo lado da casa, tropeçando no balde. Eu o vi gritar o meu nome com desespero. Vi o rosto dele se desfigurar de susto, os olhos arregalados, a boca tremendo. Vi ele tirar o celular do bolso com as mãos tremendo tanto que deixou cair 2 vezes na grama antes de conseguir discar 911, falar alguma coisa que eu não conseguia mais escutar direito. Ele se ajoelhou perto do meu corpo, colocou 2 dedos no meu pescoço, procurou o pulso, não achou e começou a chorar alto, chamando meu nome repetidas vezes. E eu ali, pairando a uns 3 metros de altura, sem entender direito o que tinha acontecido, sem sentir medo ainda, só uma estranheza imensa, como se eu tivesse acabado de sair de um sonho dentro de outro sonho. Foi quando a luz começou a mudar. O céu azul do outono de Vermont foi ficando diferente aos poucos, não mais claro, não mais escuro, só diferente. Como se uma camada invisível que sempre esteve ali tivesse sido removida de cima de tudo. E eu comecei a enxergar coisas que nunca tinha enxergado na vida. Percebi que havia presenças ao redor. Não de pessoas, não do Malcolm chorando ajoelhado lá embaixo, mas outras presenças. Invisíveis aos olhos humanos, mas nítidas para mim agora. E havia uma direção. Alguma coisa me puxava gentilmente, sem força, mas com firmeza para cima. Ou talvez não fosse para cima, talvez fosse para dentro. Eu não sei descrever direito até hoje. Era como se a realidade tivesse ganhado mais dimensões de uma hora para outra, e eu estivesse sendo chamado para uma delas. Foi então que o silêncio cresceu. Um silêncio que não era a ausência de som. Era a presença de alguma coisa muito maior do que qualquer som. E no meio daquele silêncio vivo e pulsante, uma luz começou a aparecer diante de mim. Não uma luz como a do sol, não uma luz como a de uma lâmpada de teto. Era uma luz que tinha consciência própria, uma luz que me olhava enquanto eu olhava para ela. E dentro daquela luz, devagar, com uma calma que não é desta terra, uma figura começou a se formar no centro. Eu soube antes de ver. Eu soube com cada pedaço daquilo que um dia foi a minha alma de pintor teimoso. Era ele. Jesus estava diante de mim. E eu que durante 40 anos tinha cantado sobre ele, orado para ele, falado dele para os outros, percebi naquele instante que nunca tinha realmente conhecido ele. Todas as imagens que eu tinha na cabeça, dos quadros pendurados na parede da igreja, dos livros ilustrados que minha mãe colocava na minha cama quando eu era criança, tudo aquilo se desfez diante do que estava ali. Porque ali não era uma figura, era uma presença.
Era alguém vivo, inteiramente vivo, de um jeito que fez eu perceber que tudo que eu tinha chamado de vida até aquele momento era uma imitação pálida da vida de verdade. E ele me olhou, não com raiva, não com decepção. Me olhou com uma tristeza tão profunda que minha alma inteira se dobrou só de sentir. Era o olhar de quem ama muito e vê o amado desperdiçando o amor oferecido. Foi ali, diante daquele olhar, que toda a minha religiosidade de pintor fiel, toda a minha carteira de dizimista exemplar, toda a minha reputação de homem de Deus em Marston Hollow se desmanchou como tinta velha raspada da parede. Não sobrou nada para me agarrar, nada para me defender. Eu era só Harlan, nu diante dele. E então ele falou. A voz não veio dos ouvidos, veio de dentro, como se cada palavra fosse uma pedra caindo num poço fundo da minha alma. Harlan, você me deu o dízimo da hortelã, mas onde estava o teu coração quando o entregavas? Eu queria responder. Queria dizer que sempre dei, que nunca falhei, que todo mês o envelope estava lá na sacola da oferta. Mas ali naquele lugar, as palavras não funcionavam como na terra. Ali tudo que você pensa é visto antes de você dizer. E ele já sabia. Ele já tinha visto cada suspiro meu, cada cálculo amargo na mesa da cozinha, cada olhar frustrado para a calculadora amarelada, cada pensamento secreto de que aquele dinheiro faria falta. Aí ele começou a me mostrar coisas, não com palavras, com imagens, com cenas da minha própria vida que eu já tinha esquecido, mas que ali apareciam com uma nitidez impossível. Me mostrou o Malcolm, meu ajudante, chegando atrasado numa manhã de janeiro, 3 anos atrás. Me mostrou o rosto dele encolhido de vergonha enquanto eu descontava mais 1 hora do pagamento. E me mostrou o que eu não sabia. Que naquela manhã a mãe do Malcolm tinha sido internada de madrugada com um derrame. Que ele tinha passado a noite inteira no hospital. Que ele veio trabalhar porque precisava do dinheiro para pagar os remédios dela. E eu, o dizimista fiel, cortei 1 hora do pagamento daquele rapaz sem nem perguntar o que tinha acontecido. Justiça, Harlan. Eu pedi justiça. Me mostrou o meu irmão Fletcher. Os 12 anos de silêncio. Me mostrou a esposa dele, a Loretta, sentada na cozinha deles chorando porque o marido sofria em silêncio com a nossa separação e não conseguia dar o primeiro passo. Me mostrou o Fletcher no quarto olhando uma foto antiga nossa de infância, os 2 meninos de bota na neve, e chorando baixinho para ninguém ouvir. Eu chamei aquilo de mágoa legítima durante 12 anos. Ele chamou do que era orgulho, orgulho disfarçado de justiça. Misericórdia, Harlan. Eu pedi misericórdia. Me mostrou a Corinne, minha esposa, sentada na beira da cama num sábado à noite qualquer, chorando porque havia anos que eu não dizia eu te amo com o coração, só com a boca como quem cumpre tabela. Me mostrou ela desistindo aos poucos de me pedir atenção. Me mostrou as vezes em que ela tentou conversar e eu liguei a televisão. As vezes em que ela ficou doente e eu fui trabalhar em vez de ficar. As vezes em que ela me pediu oração e eu disse que ia orar e nunca orei. Fidelidade, Harlan. Eu pedi fidelidade. Não só no envelope, na casa, no quarto, na palavra dada. Eu chorava. Se é que a palavra chorar serve para descrever o que acontece com a alma quando ela é confrontada com a verdade inteira de si mesma. Era um choro que não saía dos olhos, porque eu não tinha mais olhos. Era um choro que saía do fundo do que eu sou. E ele continuou. Me mostrou o Homer, aquele homem de rua na entrada do mercado Hannaford, para quem eu desviava o olhar todo sábado de manhã. Me mostrou que o Homer foi marinheiro da marinha, que tinha servido seu país, que tinha perdido a família num incêndio e nunca mais tinha se recuperado. Me mostrou que muitas vezes ele me viu passar, me viu com minha sacola de compras e pensou que eu parecia um homem bom. E me mostrou que eu nunca, nenhuma única vez em 7 anos, tinha dado nenhum dólar a ele. Mas naquele mesmo sábado, eu saía do mercado, entrava no carro, dirigia direto para a igreja e colocava o envelope branco com o dízimo exato na sacola da oferta. Você deu a hortelã, Harlan, mas você passou por mim na porta do mercado e não me reconheceu. Foi nesse momento que eu entendi Mateus 23, pela primeira vez na vida. Entendi de verdade. Durante 40 anos,
Eu tinha lido aquele versículo achando que era sobre os fariseus antigos, gente de túnica e sandália que morreu há 2000 anos. Mas Jesus estava me mostrando que a hortelã, o endro e o cominho estavam vivos em mim. Estavam no envelope, na frequência no culto, no versículo decorado, no sorriso de domingo, nas palavras certas ditas na hora certa. Eram as pequenas folhinhas religiosas que eu contava uma por uma, com orgulho, enquanto o peso maior da lei, a justiça com o Malcolm, a misericórdia com o Fletcher, a fidelidade com a Corinne, o amor com o Homer, tudo isso eu pisava como se não valesse nada, e ele disse com uma doçura que eu não mereço até hoje: eu não quero menos dízimo de você, Harlan. Eu quero mais coração. Eu quero o resto de você. Eu quero o que você tem escondido atrás do envelope. Eu caí. Se é que a alma cai. Eu caí diante dele e pedi perdão com tudo que sobrava de mim. Não um perdão de lábio, não um perdão automático de final de oração. Um perdão que rasgava. Um perdão que raspava as camadas velhas de tinta da minha alma, como eu mesmo raspava as paredes dos outros. E ele me perdoou. Antes mesmo de eu terminar o pedido, ele me perdoou. E me disse que eu ia voltar, que tinha trabalho ainda, que muita gente na minha igreja, na minha rua, na minha cidade, estava fazendo a mesma coisa que eu tinha feito, contando hortelã com a calculadora amarelada enquanto pisava no peso maior da lei. Volta, Harlan, e fala. Eu senti uma força me puxando de volta. A luz foi se afastando. O silêncio vivo foi diminuindo. E de repente dor. Dor de verdade. Dor de costela quebrada, de braço torcido, de pulmão perfurado. Abri os olhos na ambulância, com o paramédico gritando que tinha voltado, que tinha voltado. 17 minutos. Foi o que me disseram depois. 17 minutos sem pulso. Fiquei 3 semanas no hospital regional de Burlington. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi abraçar a Corinne por muito tempo e pedir perdão. Chorei igual criança. Depois liguei para o Fletcher, meu irmão. Ele atendeu no 3º toque e, quando ouviu minha voz, também começou a chorar. Viajei até a casa dele em Maine no mês seguinte e a gente se abraçou na porta durante um tempo que não dá para medir. Procurei o Malcolm, dei a ele um aumento, paguei todas as horas que eu tinha cortado dele injustamente ao longo dos anos, com juros. E todo sábado de manhã agora, quando vou ao Hannaford, levo o Homer para tomar café comigo na lanchonete do outro lado da rua. Ele pede panquecas com bacon. Sempre as mesmas panquecas. E eu continuo entregando o dízimo. Continuo sim. Mas agora entrego sem calculadora, sem suspiro, sem conta amarga. Porque entendi que o dízimo nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre o coração que vem junto com o dinheiro. Dízimo com coração duro é hortelã. Dízimo com coração quebrantado é adoração. Se você chegou até aqui, talvez seja porque o Espírito quer te dizer uma coisa hoje. Talvez você também esteja contando hortelã. Talvez você também esteja entregando o envelope com a boca certa e o coração errado. Talvez você também tenha um Malcolm, um Fletcher, uma Corinne, um Homer na sua vida esperando justiça, misericórdia e fidelidade de você. Não espera cair de um andaime para descobrir. Ainda dá tempo. Ainda tem misericórdia. Ainda tem um Jesus te olhando com aquela tristeza doce, esperando você largar a calculadora e entregar o resto. Eu morri por 17 minutos. E voltei só para te dizer isso.